Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. A gente não falou aqui da entrevista de Hugo Souza na saída de campo, porque ela foi muito direta. Não foi nenhuma indireta, foi uma direta. Mas ela não foi só pro Memphis, tá? Eu vou reproduzir até aqui o que o Hugo Souza disse. Acho que precisamos repensar algumas coisas, algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem que fazer de melhor. Temos que repensar como atletas o respeito ao clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip muito rápido, porque temos um elenco que não precisa sofrer, não precisa passar por situações difíceis. Temos que mudar o chip para desenvolver o melhor do nosso futebol, porque podemos fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Isso foi um dos trechos só dessa entrevista que o goleiro deu. O que a gente apresentou nesse jogo e o que apresentamos no jogo passado está muito abaixo daquilo que podemos fazer. Temos que nos cobrar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que pode fazer de melhor, pensar na parte individual para ajudar o grupo a sair disso. Não podemos fazer o primeiro tempo da forma que foi, e depois de ter um segundo tempo dessa forma, no último jogo foi assim. Sofremos o empate no segundo tempo, isso não pode acontecer mais. O Hugo, numa voz de capitão, de líder, entendendo que, cara, muito abaixo, né? O jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, esse jogo contra o Mirassol, que é isso? Que é isso? Então, assim, muda o comando técnico, né? E você, pelo menos, não corre, não compete, não se esforça, não... Pô, pelo amor de Deus. É claro que a cavadinha do Memphis vai chamar a atenção, mas eu já me manifestei aqui achando que... Tudo bem, ele pode ser cobrado pelos companheiros dele, do tipo assim, cara, tava 0-0, joga sério, né? Você tem um risco quando você faz isso. Beleza, e o Memphis é esse cara que vai arriscar, vai ousar, vai tentar algo diferente. Tá tudo certo, tá dentro do pacote Memphis. Agora... Pode ter sido para o Memphis, mas é muito mais, na minha opinião, é muito mais generalizado. Em termos de postura mesmo. Talvez o que o Memphis fez na cavadinha simbolize, né, um desdém que o time teve em campo contra o Mirassol. Mas isso envolve os outros jogadores. E o Hugo é um cara completamente... Não que ele não esteja falhando também, tá? Ele falhou em alguns lances aí e tal. Não sei se o gol do Mirassol, né? Porque a bola desvia, encobre ele e tal, mas ele tem algumas saídas erradas recentemente, porque também a defesa não tá passando tanta confiança. E aí quando você tem uma instabilidade ali no setor, atrapalha todo mundo, inclusive o goleiro. Então eu acho que ele tá sofrendo muito com o Félix Torres, com algumas pichotadas, com o Kaká, com o André Ramalho, qualquer jogador que entra ali tá vazando, né? E isso acaba estourando no goleiro. Então, e não é só isso, tem laterais, a proteção à frente da defesa, o time como um todo, né? E a postura, sabe? Aquela malemolência, assim, pelo amor de Deus, gente. Malemolência no sentido de moleza mesmo, né? Malemolência pressupõe outra coisa, né? De malandragem e tal. Mas faltou, cara, faltou ímpeto, faltou sangue, faltou, sabe, energia. Tá louco, tá louco. O Corinthians foi muito mal nesses dois jogos, o Hugo tá cobertíssimo de razão. Vamos ver a reação na próxima partida. Ou se tá dentro daquilo que a gente já conversou, né, de que o Corinthians tá nem aí pra Sul-Americana e aí pode focar no brasileiro. E aí é sobre isso que eu queria falar, porque, amigos, a vitória do Huracan na rodada passada, ela praticamente classificou o Huracan, né, que tem 10 pontos, o América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. É que o Corinthians pega o Huracan, fora de casa, é verdade, na última rodada. Mas se ele ganhar do Huracan, então vai depender do jogo contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. Porque assim, o Corinthians pode fazer 11 pontos, né? Pode chegar a 11 pontos. O Huracan hoje tem 10. O Corinthians em 2 jogos pode fazer 11, é o máximo, porque hoje ele tem 5, mais 6, 11 pontos, beleza? Isso significa que o Huracan, que nesse cenário perderia para o Corinthians na última rodada, e aí o Corinthians chegaria aos 11 pontos, mas é sinal que o Huracan ele precisa perder para o América de Cali também, nessa rodada. Joga na quarta, inclusive. O Corinthians joga na quinta com o Racing. Por quê? Porque se ele empatar, esse detalhe é importante. O primeiro critério de desempate é saldo de gols, não é número de vitórias. Então, hoje, o Huracan tem 10. Se ele empatar com o América de Cali, ele vai a 11, que é o máximo que o Corinthians pode chegar.
E o Huracan não vai pontuar mais, por quê? Porque os dois se enfrentam. Então, se o Corinthians chegar a 11 pontos, ele terá vencido o Huracan. Então, seria 11-11. O saldo de gols hoje do Huracan é de 8. Do Corinthians é 0. Então, obrigatoriamente, o Huracan precisa perder para o América de Cali. Perder. E o Corinthians venceu seus 2 jogos. Um deles é contra o próprio Huracan, o outro, o Racing do Uruguai. Então, assim, se o Huracan perde para o América de Cali na quarta-feira, temos um jogo. Porque aí o Corinthians vencendo os seus 2 jogos finais, classifica em primeiro, que é o que pode, né? Claro que depende do América de Cali também, né? O Corinthians não pega mais o América de Cali, né? Só que o América de Cali, nesse cenário, ele terá vencido o Huracan. Então ele vai ter ido a 9. E aí na última rodada, o Corinthians ainda tem que secar o América de Cali, que recebe o Racing do Uruguai, que precisa fazer um empatezinho em casa. Então assim, gente, classificar em primeiro nesse grupo tá praticamente impossível. Para classificar em segundo, basta fazer mais pontos do que o América de Cali, né? Que tem 1 ponto a mais do que o Corinthians. Então, se o América de Cali fizer 4 pontos nesses 2 últimos jogos, o Corinthians tem que fazer 6 e assim por diante para vocês entenderem. Bom, voltando ainda em Corinthians e Mirassol, cara, eu realmente confesso que eu não percebi a entrada que o Ranieri tomou no momento, né, da partida em que o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, e o Márcio Henrique de Góes, também o VAR, eles nem chamaram para revisão. Mas foi uma pegada no tornozelo que rendeu uma sutura. Teve que costurar no intervalo. E ele volta alguns minutos para o segundo tempo. O Ranieri é um touro, né, realmente, né? Mas ele rompeu, ele começou a sangrar, encharcou a meia, jogou alguns minutos ainda, com um sangramento ali por conta da entrada que tomou, mas é um trauma, né? Isso aí provavelmente foi corrigido agora, né, pelo departamento médico, e a tendência, né, é que ele esteja em campo, não sei se contra o Racing, mas no final de semana também. E aí eu queria falar para vocês da sequência que o Corinthians vai ter no Campeonato Brasileiro, porque vamos lá, né, Dorival? Tem uma pausa ali na frente pro Mundial, então se tem um momento para esticar a corda é agora, porque assim, o Corinthians tem que parar no Mundial numa situação a máxima possível confortável na tabela. Sul-Americana eu não sei o que vai acontecer, mas no Brasileiro, se liga nesses 4 jogos aqui. Final de semana tem o Santos em casa, tá? O Santos também tá numa complicação aí, pega o Ceará agora nessa segunda-feira, ainda fechando a rodada, mas tá ruim, o Santos tá muito mal. O Galo fora, o Vitória em casa e o Grêmio fora. São os 4 jogos antes da pausa pro Mundial. O Santos em casa acho que é um jogo vencível pelo Corinthians, né? O Santos tá numa dificuldade tremenda. O Corinthians já venceu o Santos 2 vezes esse ano, né, pelo Campeonato Paulista. Uma na fase de grupos, outra na semifinal. E agora vai enfrentar de novo pelo Brasileiro. O Santos tá realmente numa situação mais complicada. O Galo fora complicou um pouquinho, porque é um time que se reagrupou aí. Parece que está ressurgindo aí, parece que está voltando a jogar bem. Então, esse jogo aqui é um pouquinho mais difícil. O Vitória em casa, mesmo que tenha vencido o Vasco no final de semana, também é um time que, ok, dá para ganhar. Não vai ser fácil, evidentemente, mas acho que dá para ganhar. E o Grêmio fora, cara, o Corinthians tem conseguido bons resultados em Porto Alegre, especialmente, né? Quando joga lá, nos últimos tempos aí tem conseguido vitórias. Então, assim, é um jogo que não sei até lá como é que o Grêmio vai estar, se o Grêmio melhorou um pouquinho, porque ainda tá duro, viu? E o Corinthians não pode entrar com essa tiriça que tá entrando. Então, assim, muito longe pra gente avaliar Grêmio e Corinthians. De novo Grêmio e Corinthians na minha vida, vamos lá. O Santos em casa dá pra ganhar, o Galo fora mais difícil, o Vitória em casa dá pra ganhar e o Grêmio fora, vamos botar um empate nesse jogo aqui, eu fecharia por empate. Então dá pra, num cenário otimista, dizer que o Corinthians fecharia 7 pontos nesses próximos 4 jogos, de 12 disputados. Não sei se é o ideal, mas enfim. E aí por isso que eu digo, Dorival, estica a corda agora. Ah, mas vai machucar, não interessa. O problema é começar a se atrapalhar, ficar mal no Brasileiro, ficar mal na Sul-Americana, e aí não conseguir fazer nada, não adianta gerir fisicamente, né, o time se o resultado prático disso, se o objetivo não é alcançado. Então, vamos aguardar para saber o que acontece. Já que o Fabinho gosta de procurar jogadores do Flamengo, eu vou dar uma dica aqui. Por
que não o Cebolinha? Ou o Michael? Já que hoje uma matéria, acho que é do GE, não é? Disse que os dois jogadores querem deixar o Flamengo porque não estão satisfeitos, né? Porque são pouco utilizados no Flamengo, tá? Não sei, não sei se é verdade, não é? Por que não um dos dois? Nós vamos ficar trazendo só a remela do Flamengo? Por que não? Ó, eu vou falar um negócio, velho. É obrigação do Fabinho Soldado tentar a contratação do Michael ou do Cebolinha. Para mim, qualquer um dos dois estava ótimo. Eu não vou nem brigar. Eu não sou de briga, né? Eu sou um cara mais calmo, na boa. Eu não gosto de polêmica. Eu quero estar em paz sempre com todo mundo. Eu sou de boa, entendeu? Senão eu ia aqui discutir qual dos dois. Mas como eu sou um cara tranquilo, né, evito polêmicas, para mim qualquer um dos dois. Trouxe o Cebolinha, eu fiquei feliz. Vai se encontrar com o Bidu, Turma da Mônica, tá todo mundo de boa. Ou então traz o Michael, tá? Aliás, os dois para mim são melhores do que o Luiz Araújo, entendeu? O Marcelo Siqueira, o Michael esnobou o Corinthians. Mas não nos traiu, né? O Siqueira. Entendeu? Eu iria, velho, tá? Eu iria em um dos dois. Felipe Brites, eu não sou de briga, diz o cara que tá brigando desde o começo da live. Vixe, é uma tranquilidade. Michael recusou o Corinthians lá atrás. Pô, o Luan aceitou o Corinthians, não recusou. O que adiantou, né? Meu irmão, nunca jogou no Corinthians, quiser jogar, qual o problema? Cara, eu acho que o Corinthians tinha que tentar, era obrigação do Corinthians tentar o Michael ou o Cebolinha. A gente precisa de um jogador de beirada para mudar a maneira de jogar, entendeu? A gente tá muito... Vai chegar uma hora que mesmo o Dorival Júnior, a gente vai ter dificuldades. Sempre o mesmo esquema, e às vezes não encaixa o 4-4-2 e o losango. Às vezes a gente tem que ter a jogada dos pontas, que vão para a linha de fundo, sabe? Que levantam a cabeça, rolam a bola para trás, ou cruzam. Pô, velho, a gente não tem ninguém. É incrível isso. Ninguém. Ou vocês acham que o Tales faz isso? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira, 12, a contratação do treinador italiano. E só uma curiosidade, sabe por que a gente colocou só essa frente e não o texto? Porque não tem como pegar, o site da CBF caiu de tanto acesso. E aí só conseguiu, todo mundo, a imprensa toda só conseguiu, alguém tirou o print da primeira do título, porque o resto não dá para entrar. O site caiu, o tamanho desse cara, enfim. O Edinaldo chegou de manhã e falou assim, convoca aí, rápido, que eu não sei quanto tempo que eu vou estar aqui. Aí anunciou antes de dar ruim, porque ele está ali também assim, embananado, que pode cair a qualquer momento do comando da CBF, mas está anunciado o Ancelotti antes que o pior, vamos dizer assim, para ele aconteça. E aí o texto, Vessa, a maior seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo, Carlo Ancelotti, um sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado, pelo presidente Edinaldo Rodrigues como novo técnico da seleção. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a amarelinha nos 2 próximos jogos, pelas eliminatórias, diante do Equador e Paraguai. O Edinaldo, ainda presidente da CBF, fala: trazer o Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico, é uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Juntos escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro, afirmou o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. É isso mesmo, Vessa? O maior na maior? Já foi maior a seleção brasileira, mas... pelos 5 títulos... ainda é considerada... Essa amarelinha, quando você sai com ela aí pelo exterior, é um impacto muito grande mesmo, assim. Qualquer lugar que você vai sempre... Eu lembro de correspondentes de guerra, Roberto Cabrini, que já pegou tal, eles levavam 8, 10, 15 camisas da seleção, porque dependendo do que eles precisavam fazer lá, isso era quase que o passe livre por qualquer coisa, que ele está numa missão ou está no meio de uma guerra. Só para se ter uma noção da importância dessa camisa aí.
amarela. Questões da CBF à parte, assim, todas elas que a gente tem 1000 ressalvas a fazer, se você pegar assim, a CBF contratou Carlo Ancelotti. Cara, isso é um negócio espetacular, eu acho que merece parabéns. A demora, houve demora? Houve. Irrita. É estranho, é. Só que pra esperar um cara desse, eu, sinceramente, pra mim não teria problema nenhum de esperar. Nem que fosse o caso de perder os 2 próximos jogos das eliminatórias, o que nem vai acontecer, ele vai estar participando. Eu seria a favor. Eu tenho certeza que eu vou conseguir contratar, tenho um pré-contrato, tá tudo bonitinho. Ele só pode vir depois do Mundial de Clubes. Eu espero também. Vou com o interino, o Rodrigo Caetano. Não teria problema. Para ter um cara dessa magnitude como treinador da seleção, sinceramente, valeria a pena. Eles conseguiram resolver a situação antes. A estreia dele vai ser no Equador, não é uma estreia simples. O Equador está fazendo uma boa eliminatória, já vai ser uma estreia complicada. E na volta, o primeiro jogo dele no Brasil, contra o Paraguai, que deu aquela recuperada, né? O Arnaldo falou, são 8 ou 9 jogos sem perder, um negócio de maluco. O que o Paraguai, então, não vai ser um confronto tão simples. O jogo na Neoquímica Arena, em Itaquera. Então, vai ter que deixar ele trabalhar. Ele é um cara que vai ter tamanho para falar não para Neymar e tal. Aquela declaração que a gente não gostou do Dorival. Não, eu montei minha seleção esperando a volta do Neymar. Esse cara aí não vai esperar a volta de ninguém. Ele vai montar o que ele quer. Eu acho que o Brasil tem bons jogadores. Isso daqui é uma opinião que a gente sempre falou na mesa. Precisava alguém que colocasse, que organizasse, porque eu acho que tem bom time. Jogadores que jogam em grandes clubes, tem 2 de Real Madrid, 2 de Barcelona, não sei quem, Premier League. Não é possível que todos esses caras, se você minimamente organizar, eles não vão poder fazer uma boa Copa. E aí a opção que ele faz, cara, depois de conquistar tanta coisa por clube, eu acho que ele também tá dando o passo certo, falando um pouquinho dele. Até pegando aqui, o homem tem 5 Champions League, 4 Mundial de Clubes, 5 Supercopa da UEFA, um Campeonato Italiano, uma Supercopa Italiana, uma Premier League, uma Supercopa da Inglaterra, uma Copa da Inglaterra, um Campeonato Francês, 2 Espanhol, 2 Supercopa do Rei, 2 Bundesliga. Então, praticamente, ele zerou o que ele podia zerar em termos de clubes. Aí ele tá a 1 ano de uma Copa do Mundo, 1 ano e pouco, ou seja, não vai ter que aguentar nem o tal do ciclo de 4 anos, de injeção de saco, um monte de viagem maluca. Ele não vai nem ter que aguentar isso. Tá pertinho da Copa, com uma seleção que, queira ou não, você, quem goste ou não, é uma candidata, vai ser sempre candidata, com bons jogadores. Eu acho que virou um mundo perfeito para ele. Então, na minha visão, casa muito bem. Essa espera valeu muito a pena. Arnaldo, primeiro que ele vai ganhar um troco, né, para comandar a seleção, vai só um salário simbólico, vai ser o salário do Ancelotti na seleção. E a segunda coisa, eu estava pensando aqui, enquanto o Vessone estava falando, que ele estava falando dos títulos todos do Ancelotti. Considerando o neofutebol que eu digo é dos anos 2000 para cá, que aí teve para mim, uma inversão, o futebol de clubes ele virou mais relevante que o futebol de seleções. Inclusive a Liga dos Campeões, o campeonato, né? Mais o que, né? As seleções elas perderam interesse de todo mundo. É o maior treinador que dirige uma seleção desde então? Nesse recorte, tá fazendo, sim. Você pega lá, sei lá quem dirigiu em 70, sei lá. Nesse neofutebol, nessa fase mais recente do futebol, em que as seleções, para te explicar, em que os maiores treinadores não estão nas seleções. Não estão em seleções. Né? É isso. Sim, acho que sim. Ele tem acho que como disse o Vessone, uma lógica nessa sequência de carreira. O desgaste em dirigir clubes de futebol é cada vez maior na Europa, no Brasil e tudo mais, pela sequência maluca de jogos. Faz todo sentido para mim também, há 1 ano da Copa, ele dirigir e se tornar o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção brasileira de futebol, essa das camisas amarelas que são passaporte, como disseram Massini e Vessone, pelo mundo. Creio que o trabalho dele em seleção é uma incógnita por conta justamente dessa mudança de rotina, de dia a dia e tudo mais, mas eu vejo como um grande acerto. E talvez um acerto demorado, não
em relação à estratégia do Edinaldo Rodrigues, atual presidente, até o fechamento do contrato. Para mim, a seleção brasileira de futebol precisaria de um técnico estrangeiro desde a Copa de 2010. Para mim estava claro. Os clubes brasileiros foram atrás dos técnicos estrangeiros e eles dominaram o futebol brasileiro. Na seleção existia um certo tabu, né? Existia, não, existe. A seleção brasileira masculina de futebol não tem técnico estrangeiro. A feminina teve, a de handball teve, a de vôlei já teve lá atrás, a de basquete, mas a seleção brasileira era um tabu quebrado para mim com uma década ou mais de atraso. Sobre a remuneração, né, Tirões? Informações do Lauro Jardim. Salário em torno de 4 milhões mensais, um pouco mais que o Memphis. Mas estou brincando. O salário não é diferente do que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras. Mas é um salário alto. Evidentemente, senão o cara viria. Já tinha o fretado para viagens à Europa. Tem aquela questão ainda. Ou América, né? Porque a mulher, eles têm domicílio no Canadá. Enfim. Apartamento no Rio de Janeiro. Óbvio. Bônus de 5 milhões de euros em caso de título da Copa do Mundo. Também está certo, hein? Tirar o Brasil da fila, 24, merece 5 milhões de euros. Até porque a premiação da FIFA é altíssima também, né? Pois é. Fala, Fiel. O atacante Memphis Depay está no centro das atenções. Após uma cobrança de pênalti no estilo cavadinha que não saiu como esperado, o lance ocorreu na derrota do Corinthians por 2-1 para o Mirassol e gerou repercussão, tanto no Brasil quanto na Europa. Durante a partida contra o Mirassol, Memphis Depay teve a chance de abrir o placar para o Corinthians. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o atacante optou por uma cobrança de pênalti no estilo cavadinha, mas o goleiro Walter defendeu com facilidade. No rebote, Depay ainda tentou de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo. A atitude do jogador gerou insatisfação imediata entre os atletas do Mirassol, resultando em uma breve confusão em campo. O zagueiro João Vitor foi advertido com cartão amarelo por confrontar Depay após a cobrança. Além disso, o atacante Rafa Silva do Mirassol criticou Depay em uma publicação nas redes sociais, acusando-o de desrespeito e chamando-o de personagem. A imprensa europeia também repercutiu negativamente o lance. O jornal espanhol AS descreveu a situação de Depay como uma noite para esquecer, enquanto o britânico Le Sun destacou o erro como a maior humilhação do jogador. A escolha de Depay por uma cobrança arriscada em um movimento crucial do jogo levanta questões sobre a tomada de decisão sob pressão. Além disso, a repercussão internacional do lance destaca como ações em campo podem impactar a imagem de um jogador globalmente. E aí, Fiel, o que vocês acharam da atitude do Memphis? A cavadinha foi ousada ou falta de respeito? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais análises do nosso timão e vai Corinthians!